Fala, navegantes! Torta de morango. Que difícil encontrar informações sobre quem inventou, criou e fez a tal da torta. Mas estamos aqui e vamos contar um pouquinho das curiosidades e algumas origens aí da torta de morango. E você tá vendo que aqui nessa mesa, além da torta de morango, a gente tem aqui também um bolo de cenoura, um bolo de laranja e uma torta de limão. E quem mandou isso daqui pra gente foi a padaria Baronesa. E fica até o final desse vídeo para você concorrer a um voucher de R$50 para você consumir na padaria Baronesa. Ela fica localizada no bairro de Higienópolis, aqui em São Paulo. Eu já vou distanciando um pouquinho para deixar esse vídeo só para torta de morango e a gente comentar mais dela. Então eu vou tirando aqui o bolo de cenoura, o bolo de laranja, que olha, a galera fala muito bem desse bolo de laranja, eu ainda não provei, tá? Depois que eu provar, vou colocar lá no Instagram, então me segue lá para você ver o que eu achei. E a torta de limão, para deixar aqui, ó, só para ela, a torta de morango. Pô, eles capricharam, mandaram uma puta de uma tortona aqui pra gente, hein? Bom, vamos aqui falar um pouquinho da história do morango antes da gente começar a falar um pouquinho da torta. O morango, quando a gente procura, pesquisa e tal, o morango ele não era muito consumido até o século XVI. Ele começou a se popularizar mais no final aí da Idade Média. E por que ele não era tão conhecido antes? Primeiro porque a galera tinha um receio, tinha um cagaço, tinha um medo de coletar, de colher o morango, porque tinham várias teorias da conspiração para quem ia até a floresta, que era mais morango selvagem que existia, para colher o morango. Falavam que uma serpente ia pegar, Saci Pererê ia aparecer e coisas do tipo. Já, se a gente vai mais para trás e falar, ninguém antes consumiu morango, na Roma Antiga o morango era utilizado mas aí com uma medida mais medicinal, pra galera tirar aquele bafão, tirar aquele mau hálito e também para ajudar a galera na flora intestinal. Era mais ou menos como uma activia dos romanos, pelo que eu entendi. E a gente vai resgatando, vai trazendo esse morango mais pra hoje que a gente tem, né? No final aí do século XVI, o morango já começa a virar meio que uma estrela, a gente começa a encontrar ele mais em obras de arte, em algumas obras de iluministas, tal. Inclusive aqui, ó, tem um quadro de exemplo aqui que a galera tá colocando e colhendo morango. Eu acho que do jeito que eles estão colhendo morango aí, ou esse quadro tá aí, eles estão até meio que usando sei lá, um outro tipo de erva, um outro tipo de colheita aí no meio desse morango aí. Já a gente vai evoluindo, né? E esse morango ele vai começando a ganhar um pouco de cenário e ser utilizado na culinária a partir do século XVI, que começam a ser encontradas as primeiras receitas em que o morango tinha alguma composição nessa receita. Então, por exemplo, na Inglaterra, no século XVI, eles começaram a consumir morango junto com um creme. Então você começa aí a ter o uso do morango para as receitas também. Só que esse morango que a galera consumia até o século XIX era um morango menorzinho, um morango que variava lá entre os tipos da Europa e o tipo americano, que era então recém-descoberto. Então variava um pouquinho, tinha morango, às vezes tinha umas amora que eles chamavam de morango. Já o morango como a gente conhece hoje, mais aqui sisudo, brutão, ele começa a ser mais cultivado através de algumas junções que a galera começa a fazer do século XIX para frente. E hoje a gente tem morango de tudo quanto é tamanho, né? Mas dependendo do tamanho do morango, vai saber o que ele tomou para ficar desse tamanho e o que é que acontece com a gente consumindo um morango que fica muito grande. Mas já que falamos do morango e como que ele foi inserido na culinária, a gente vai começar a falar um pouco mais sobre a composição da torta de morango. A gente não tem aí onde foi de fato que foi feita a primeira torta de morango, mas a ideia de torta começa lá na Grécia Antiga, onde os gregos faziam tortas principalmente para oferecer à deusa Ártemis, que é uma deusa mais ligada à colheita, mas era uma espécie de torta de massa folhada, ou seja, é diferente do que a massa hoje utilizada, né, comumente aqui. Na massa, por exemplo,
da torta de morango ou da torta ali de limão que vocês viram aqui no começo do vídeo, que é essa daqui, ó. Você pode ver que é a mesma massa. E aí já fica um pouco de dúvida sobre qual que é o nome correto da massa que vai na torta de morango, na torta de limão ou então de outros doces aí, outras tortas doces que a gente está acostumado. Você já deve estar pensando que é a massa podre, como ela é conhecida por aí, muita gente fala desse estilo de massa, que é esse estilo de massa mais quebradiça. Ou então o nome francês dessa massa podre, que é a pâte brisée. Será que até eu falei certo, pâte brisée? Deixa eu tentar consultar aqui uma colinha aqui, vamos ver aqui do francês. Deu pra ouvir? Ó. Pâte brisée. Chique, hein? Esse canal tá ficando poliglota demais. E na verdade não é nem a massa podre ou a pâte brisée, mas na verdade é a pâte sablé. Vamos falar de novo, ó. Estamos ficando muito chique, cara. Muito gringo aqui agora, ó. Pâte sablé. Pâte sablé. Que a gente tem aqui, ó, que na verdade a diferença entre o pâte sablé, pelo que a gente deu uma pesquisada, consultou as pessoas, é que o pâte sablé já é uma massa um pouco mais suave e que leva a composição de açúcar. Já a massa podre, ou pâte brisée, já é uma composição usada mais para você fazer as tortas salgadas, ou até mesmo a massa de empada, como é mais comum a gente encontrar por aí. E essa massa podre, que é a mesma composição dela, só muda um outro ingrediente, é o açúcar, o ovo que às vezes é adicionado, né? E a composição dela tem essa polêmica de onde que ela foi criada. A massa podre em si, a tal da empada que foi criada, tem a galera de Portugal que reivindica e fala que foi lá que foi criado, assim como tem a galera da França que reivindica e fala que foi lá que foi criado esse estilo de massa. O que se tem o primeiro registro é que foi, na verdade, na França, lá por 1690 e pouco. Ou seja, a gente já pode concluir que a torta de morango, como a gente conhece, ela tem aí pelo menos, ela nasceu depois de 1700. Já o que compõe, além da massa, é o recheio dela. E aí também já tem outra polêmica também, que é o creme de confeiteiro, ou o pâtisserie, ou o creme inglês. Qual dessas daí que é o jeito mais correto? Bom, você pode chamar da forma como você achar melhor ou que a sua receita enquadre. Mas a verdade é que o creme de confeiteiro ou creme pâtisserie, ele é um pouquinho mais grosso porque ele leva amido na composição, a hora que você vai fazer ele, para ele deixar um pouquinho mais durinho. Já o creme inglês, ele tem uma composição que ele fica um pouquinho mais suave, ele é um pouquinho mais líquido. Ou seja, a gente tem a composição dela aqui e aí por cima vai o morango. E também tem a castanha, uma farofinha de castanha de caju. E para unificar essa torta aqui como um todo e abraçar bem esse morango, deixar ele bem consistente aqui, eles usam aqui a geleia de brilho. Mas também, às vezes, você vê as pessoas utilizando aí a gelatina de morango para fazer esse efeito aqui da geleia de brilho. Bom, para você que chegou até aqui, eu queria que você comentasse. Você gosta de torta de morango ou você gosta de outra torta? Qual que é a sua torta favorita? E para você que está olhando tudo isso daqui, está salivando e quer pedir na padaria Baronesa, olha aqui o Instagram deles e eles estão funcionando via delivery agora também, e você também pode ir na loja deles, mas não consumir lá, né? Apenas para retirada. Eles ficam no bairro de Higienópolis, aqui em São Paulo. O endereço deles está aqui na descrição, assim como o Instagram deles também. E você pode pedir tanto pelo iFood, pelo Uber Eats ou diretamente pelo WhatsApp deles. E se você mora em até 1 km da padaria, eles estão com frete grátis. Vai no Instagram do Descobridor, dá um like nessa foto aqui que eu tô com a torta de morango e comenta com a hashtag minha torta favorita e aproveita para marcar alguma pessoa que adora a torta de morango. Essa torta já tá olhando muito para mim e eu vou ficando por aqui, mas eu encontro você num próximo bar ou vídeo de curiosidades.